Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 50% e 100%. Prova 17 de outubro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral ao vivo aqui na TV Banqueta, todos os dias, a partir das 18 horas. Fico muito feliz. Hoje a gente está recebendo aqui para a gente falar dos riscos democráticos, né? No mundo inteiro, né? Esse ataque à democracia no mundo inteiro. Estou recebendo aqui o grande intelectual de Minas Gerais, do Brasil também, Ricardo Brasileiro, meu grande amigo, professor, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande e que vem contribuindo ao longo do tempo aqui com Cultura Geral, e não só com Cultura Geral, mas também com o pensamento intelectual, o pensamento crítico sobre esse momento que a gente está vivendo. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral mais uma vez, para a gente poder discutir e falar um pouco da nossa democracia. Esse programa também que é uma válvula de escape para todos nós que estamos precisando dialogar, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ederson. Muito boa noite para você, para a sua equipe, para todos os seus espectadores. Agradeço muitíssimo aí as palavras gentis suas, que seguramente são tributárias da nossa amizade, né? Agradeço muito aí a oportunidade da gente tentar aqui, né, conversar, né, tentar esclarecer um pouco aí os seus espectadores acerca dessa situação de risco, né, de fato, que a democracia liberal ou a democracia como um todo está sujeita, né, no mundo todo, de fato, como você colocou. Agradeço muitíssimo. Não fique esse respeito e esse carinho que eu tenho não é pela nossa amizade tão somente, mas pela capacidade intelectual que a você pertence. Ô, Ricardo, como que nós podemos entender os riscos democráticos que a gente tem vivido? Tem discutido isso aqui também em termos de América Latina. Como é que a gente pode perceber esses ataques, né, que de tempos em tempos as democracias mundiais sofrem? Olha, essa situação, na verdade, ela não é de hoje. Não é? E se a gente for analisar tal como está ocorrendo hoje, óbvio que tem uma infinidade de particularidades, né? Cada país tem uma particularidade, cada tempo tem uma particularidade, mas essa degeneração da democracia, do regime democrático, os perigos de degeneração dos regimes democráticos, isso já está estudado e já está descrito há 2.400 anos, né, pelo Aristóteles. O Aristóteles já dizia, né, do risco, na verdade, de degenerescência da democracia ou da transformação das democracias em demagogias, né? A demagogia seria o regime democrático degenerado, né? E a demagogia tem esse nome, esse é o nome clássico, na verdade, né, do termo, e que vem persistindo aí ao longo da história. A demagogia é o quê? É um regime que é conduzido por um demagogo. E o demagogo, quem é, na verdade? Ou etimologicamente falando, é o quê? É um condutor do povo, ou um populista, né, nos termos atuais, ou um adulador do povo, um guia do povo. E, segundo Aristóteles, um adulador do povo, na verdade, né? Essa demagogia, ela é o quê? É uma prática política baseada o quê? Nas massas, não é? Baseada em massas populares, na verdade, né? Que são estimuladas e muitas vezes enganadas, né? Buscando-se o quê? Liberar o quê? Aspirações irracionais e muitas vezes elementares, né,
das massas e desviando as massas aí de uma real e consciente participação ativa na vida política. Essa é que é a ideia genérica, não é, da demagogia. E se a gente for observar no mundo contemporâneo, essa situação está presentificada notadamente na figura desses que a gente hoje chama, né, ao invés de chamar de demagogos, a gente chama o que de populistas, né? Esses populistas atuais, né, são populistas muitas vezes autoritários, né? E a demagogia, nesse esquema clássico, ela sempre conduz a um regime autoritário, ela tende, né, a conduzir a um regime autoritário, porque na demagogia, essa manipulação do povo, essa adulação da massa, esse despertar dos sentimentos destruidores da massa, notadamente faz com que esses sentimentos eles se voltem, não é, contra as próprias instituições existentes e contra os inimigos do demagogo, né? Então, mina os inimigos, eu digo, né, tal como o demagogo os vê, né? São os adversários políticos do demagogo, mas é tido, ou do populista, né? Eles são tidos como transformados em inimigos e a turba é posta contra eles, contra esses inimigos, né? Então, o que faz? Mina-se a oposição política e o sujeito aí tem condição de tocar, né, o governo tal como lhe apetece. Agora, isso aí tem uma série de conclusões, né? Vem uma série de consequências disso, né? Além o quê? Do regime, dos regimes em geral, se tornarem mais fortes, tolherem mais liberdades, né, acabarem com a oposição, acabam também acabam com instituições independentes, com a imprensa, né? E há uma série e aumenta-se corrupção, né? Porque não tem fiscalização e coisa do gênero. Então vai contra aquela própria mobilização do povo que é feita. E isso tem 1000 exemplos hoje aí, né? Há 1000 exemplos. As 4 maiores democracias, as democracias mais populosas, as 4 democracias mais formalmente falando, né, mais populosas do mundo hoje são governadas por populistas, né, que são quais? A do Trump, né, os Estados Unidos, aqui no Brasil, a Rússia e a Índia. São as democracias, eu não estou dizendo formalmente falando, são hoje governadas por populistas, além do quê? Além de outros tantos países, aí, né, como a Polônia, a República Tcheca, a Hungria, a Áustria, a Itália, né? E além desses golpes mais tradicionais, né, como aqui na Bolívia, você falou de América Latina, né, ou o outro populista aí que se quer, né, esse lá na Venezuela, um regime também populista, com peculiaridades muito próprias, na verdade, e um esquema de reação, notadamente, a uma agressão externa, me parece, no sentido mais lato, não é? Mas nós estamos falando aqui de coisas muito genéricas, não é? E a cada realidade institucional a coisa se acomoda de um modo específico. Como é que você tem visto essa sociedade da vigilância também? E se isso está ligado a esse modelo globalizado, neoliberal, esse capital que se reinventa o tempo todo? Nós temos aí o ápice dessa sociedade de vigilância, seria o ápice desse controle neoliberal das mentes, do corpo, e a gente pode até relacionar isso com o biopoder de Foucault? Olha, sim, não há dúvida, não. Hoje a gente é monitorado o tempo inteiro, né? Todos temos aquelas experiências, né? E isso é conhecido, na verdade, de que você diz uma palavra, você diz uma coisa, você abre o seu celular imediatamente na sequência e aquela coisa que você disse está lá no seu celular. Notadamente como o quê? Como uma venda, uma propaganda ou qualquer coisa. Hoje você vai fazer qualquer busca aí no Google, por exemplo. Se você falou qualquer coisa que você digita lá a primeira, a segunda letra
daquele nome específico, e aquele nome já vai ser o que vai aparecer para você. Por quê? Porque a gente está sendo monitorado eletronicamente o tempo inteiro, inclusive com aparelhos celulares, né, desligados. Eu digo aparelho celular, eu digo smartphones, né? Então é smartphone, toda essa tecnologia nova, né? Essa tecnologia aqui de conversa remota, redes sociais, tudo isso se presta ao quê? Uma vigilância contínua, não é? Completa, com o propósito, notadamente, de quê? São dois propósitos, me parece, né? Notadamente, o propósito de quê? De venda, né? De mapeamento de perfis de consumo para tentar majorar aqueles consumos específicos, né? Daquele consumidor monitorado, e também, no que diz respeito a nós, aqui, ao nosso assunto, né, a condução política. E esse é um dado conhecido aí também já de muito tempo, muito antes, desde muito antes aí dessa tecnologia nova, essa tecnologia de rede, de internet. Desde antes da internet, já se analisava que uma série de técnicas novas de persuasão e de manipulação de consciências, né, para instrumentalização, né, das massas. Então, e essas técnicas todas, né, elas se prestaram para facilitar a manipulação propriamente dita, né? Então, reforça-se uma ligação psicológica entre o populista e as massas, né, propriamente. Há uma tendência, uma identificação entre elas. Deixa eu só fazer um... Você está com algum aparelho ligado? Está dando um retorno? Eu estou com um celular aqui, deixa eu tirá-lo daqui. Com licença. Desculpe. É porque está dando um retorno. Eu não estou conseguindo identificar onde é que está dando esse retorno. Mas vamos lá. Mas então a gente estava falando dessas técnicas de manipulação, né, vinculadas a tecnologias, né, que a gente estava conversando. Então, essa situação de redes sociais, essa tecnologia da internet, né, todas elas que vieram aí a reboque da internet, isso tudo facilita muito. Só um minutinho aqui, que o retorno aqui está me atrapalhando, eu estou menos acostumado, mas vamos lá. Todas essas técnicas, tudo isso facilita essa ligação entre o populista e o homem massa, né? Então, por quê? Nesse contexto nosso, qual que é o contexto geral nosso? Uma sociedade ultra individualizada, né? Cada um pensando por si. Isso vem desde o século XVII, século XVIII, e agora, notadamente a partir aí final dos anos 70, né? Quando da afirmação política institucional do neoliberalismo, né, que você disse, houve uma acentuação da percepção da sociedade desse modo, como se fosse a sociedade absolutamente atomizada, né? A sociedade não existisse como conjunto, mas existisse unicamente como uma grande quantidade de indivíduos isolados, como se a sociedade fosse uma ilha deserta, na verdade, com cada um brigando por si, um tanto de náufrago que chega lá e não se entende, não conversa a mesma língua, e cada um lutando por si mesmo para a própria sobrevivência. Isso gera uma percepção, cada indivíduo tem uma percepção, tem um isolamento
tão grande, uma carência existencial tão grande, que para fugir da solidão, ou fugir da sua impotência, ou da sua alienação, da sua apatia política, eles se identificam muito aí com o demagogo, né? O populista, notadamente sendo esse populista, um populista que aparece no celular dela, né? O sujeito manda uma mensagem de celular, de WhatsApp, como se estivesse falando com ele, ó. Eu não estou falando com todo mundo, não, eu estou falando especificamente com você. Cheguei aqui no seu celular. Então, gera uma falsa intimidade entre o populista e essas pessoas, né? Essas pessoas manipuladas, o que reforça muito, então, esse vínculo. Agora, tudo isso deriva o quê? Dessa vigilância. Você sabe a quem remeter, né? a propaganda política, a fake news, né? as ideias da mamadeira, piroca, né? Ou do kit gay, né? Hoje é parte da literatura e até mesmo na televisão, ou na TV a cabo, você acha aí vários documentários acerca desse assunto, como é que funcionou, como é que funcionaram as manipulações políticas, por exemplo, a eleição do Trump, as manipulações, né, via mídias sociais para a eleição do Bolsonaro e outras tantas. E nesse ano eleitoral nosso, a gente já não está mais surpreso, vai ficar mais surpreso, né? Já as instituições já tomaram ou buscaram tomar uma série de medidas, mas possivelmente o mecanismo vai se replicar, mesmo porque o mecanismo ainda continuou existente, né, nesse período todo aí pós-eleitoral, né, nesses dois, no caso brasileiro, né, nesses 2 últimos anos aí, a coisa ainda continua, né? A monitoração é diuturna, né? O monitoramento das pessoas é diuturno, né? A leitura dos perfis políticos das pessoas é diuturna e dos perfis de consumo também, né? Como a gente está dizendo, e a política tem a ver com isso também, com o consumo, obviamente, né? Porque a sociedade que se quer é essa sociedade das pessoas consumindo, né? E comprando coisas e gastando dinheiro inutilmente e por aí vai, né? E se alienando no consumo, né? E achando que a vida se reduz estritamente a isso e não tem nada de ligação social. Então, essas ideias todas aí, elas são imbrincadas, elas estão todas juntas e todas elas são de possível correlacionamento, né? Para a gente fazer uma leitura mais ampla aí do que tem acontecido. Brasileiro, Sociedade do Desempenho, que é o que a gente estava conversando antes, você não leu o livro ainda, mas já tem essa noção. Nós já discutimos isso também, sobre essa questão da rebelião das elites, né? As elites que se distanciam cada vez mais da base da pirâmide e passa a se identificar mais com um milionário, por exemplo, francês, do que com seu próprio nacional. Então, é uma elite que se julga transnacional. O Leste fala muito, do Christopher Leste fala muito disso, dessa perda de identidade social com a quebra das barreiras, né? E nós falamos também, numa outra oportunidade, sobre esse entrincheiramento das pautas, né? As pautas divididas, né? Como é que a gente pode trazer isso para essa destruição democrática que a gente está vindo, pelo menos esse ataque à destruição democrática? E como diz algumas pessoas que vêm aqui, pensando, bom, se a gente já teve alguma democracia, a gente está sofrendo um ataque. Mas eu acho que a gente está sofrendo um ataque nem daquilo que a gente tem direito, né? Como é que você vê tudo isso, Ricardo? Olha, eu vejo muito a reboque aí dessa, vou dizer, de uma história mais longa, se a gente for pensar. Então, a partir aí de uma construção, a partir, vamos dizer, do século XVII em diante, né? A perspectiva, né, da sociedade, o modo de se enxergar a sociedade é uma sociedade de indivíduos, não é? E
Essa é a base do chamado, vamos dizer, liberalismo clássico, né? E esse chamado neoliberalismo, né, que veio aí do século XX, né, a partir aí dos anos 50, alguns autores, né, é um neoliberalismo econômico, esses autores aí a partir dos anos 50, aqueles autores austríacos, né, os outros depois, posteriormente, os autores aí da escola de Chicago, onde o Guedes estudou nos anos 70, né, e depois deixou de estudar, mas esse apregoamento neoliberal, qual que é a ideia dele, na verdade? A ideia é de um ultra-individualismo, né? O neoliberalismo, na verdade, ele é uma doutrina reativa. Ele veio para reagir a um Estado social. Então, havia um Estado social, né, que tinha políticas compensatórias, políticas de inclusão social, arrecadação, aumento de arrecadação. Então, vamos dizer, o Estado liberal clássico, aí até antes da Primeira Guerra Mundial, a arrecadação dele era em torno de 10% do PIB. Muito bem. E cuidava de quê? Qual que era a função do Estado? A função do Estado era basicamente uma função de segurança pública interna e segurança externa. Muito bem. Pós-Segunda Guerra, quando houve com a ameaça comunista, né? Com a ameaça socialista, do socialismo real, né? E com os movimentos, vários movimentos operários também fazendo pressão. Muito bem, o que houve? O Estado foi ganhando corpo, aumentou a arrecadação dele. O Estado europeu, por exemplo, né? A social-democracia europeia, no sentido genérico, a arrecadação dela é em torno de 50% do PIB, mas daqueles 10% para os 50%, o que ela devolveu de serviço público? O que aumentou? Passou da segurança interna e externa e colocou o quê no meio? Saúde, educação e previdência social e assistência social. Isso inclui essas outras coisas. Essas outras coisas consumiram esses 40% a mais. Muito bem. Nesse contexto, quem? Obviamente, as elites econômicas, né, maiores, né, vamos dizer, são o grupo de pressão, né, por trás dessas vozes, né, intelectuais que vieram no primeiro momento, reativas, não é? Reativas a esse estado social específico. Então, o que diz o neoliberalismo? A ideia do neoliberalismo é ir contra esse Estado. Então, que é minorar, diminuir a arrecadação tributária. Não é? Qual que é a ideia do ultraliberalismo? O que eu conseguir é meu, exclusivamente meu, é o que vale a minha liberdade pessoal, o Estado não pode arrecadar em cima de mim, não pode me cobrar absolutamente nada, nós temos que destruir o que já está feito e criar uma ética específica. Qual que é a ética específica? A ética do sujeito empresário. Ele é um empresário de si mesmo, né? O sujeito é como se ele fosse, então, uma empresa também. Então, o empregado pobre, coitado lá do motoboy, né? Então, se ele vai fazer uma entrega aí para o Rappi da vida, ou qualquer coisa, o Uber, ou esses mecanismos todos, a lógica que se tem, não é? E muito, se você pega aí um Uber, qualquer coisa do jeito, você conversa com essas pessoas, com os motoristas, muitos deles são rendidos a essa lógica aí de empreendedorismo, né, de que eles são empreendedores, eles são donos de empresa, eles também não são empregados, não tem nada disso. Então, e tem uma lógica de desempenho muito grande, né? Eu sou a minha própria empresa, eu tenho que me capacitar o tempo todo, eu tenho que fazer 1000 cursos, né, de pós-graduação. Por quê? Porque eu estou investindo no meu capital, e o meu capital
diante do outro capital, do que um capital maior, né? Um empregador, por exemplo, nós vamos negociar ali de igual para igual, né? A lógica é essa, entendeu? Essa lógica do neoliberalismo é uma lógica que perpassa, né, por esse tipo de formatação de individualidade. Então, o indivíduo, né, ele se está subjugado por essa lógica, tem uma lógica de hiperprodutividade, né, de hiperprodução, de hiperexposição também, né, de autoexploração, né? Acabou a ideia, as ideias de espaço, de fruição de vida, né? Essas histórias todas acabaram. Então, eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, né? Também essa inter-relação, né, como um todo. Isso se recrudesceu, né, vou dizer, essa ideia aí que a gente estava dizendo, que veio aí a partir, assim, em termos teóricos, né, a partir aí dos anos 50, isso ganhou um corpo político quando? No final dos anos 70, onde, na Inglaterra, né, da Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos do Reagan. Né, Então, a partir desses momentos, né, houve uma adesão política a essas teses. E de lá para cá é só a gente ver o que aconteceu. Dos anos 80 para cá, do final dos anos 70, o que houve? Houve uma hiperconcentração de renda e houve um empobrecimento geral da população. Não é? Então, voltando a patamares, né, ou com a perspectiva de retorno daqueles patamares pré-Primeira Guerra Mundial. Né? Então, diminui-se a arrecadação estatal, ou se bate nisso, deteriora-se o serviço público como um todo, isso vira uma bola de neve. Né? Então, se eu não tenho serviço público, para que eu vou pagar imposto? Legitima-se esse discurso, desmantela-se o serviço público cada vez mais, os espaços públicos, os espaços de convivência, praças públicas, parques públicos, piscinas públicas, coisas que aqui no Brasil, de graça, foram muito raras, né? Ou inexistentes. Né? Então, esses espaços de convívio forçado das pessoas, né? E pessoas diferentes, né? De diferentes categorias sociais, diferentes classes sociais, né? É nesse convívio forçado que as pessoas aprendem a respeitar-se umas com as outras. Veja que as outras pessoas são pessoas também, que têm dramas assemelhados aos próprios, né? Aos seus. Agora, se o espaço público se degenera, não há espaço de convívio, não há espaço de encontro, né? E a esse distanciamento social criado aí pela desigualdade, não é? O que vai haver? Cada um reforça-se aquela ideia, né, do cada um por si. Né? Então, isso faz com que, olha, um bilionário ele se veja mais em outro bilionário, tem os dramas assemelhados dele, né, do que de uma pessoa de classe média ou um trabalhador, né? E esses também muito desunidos entre si. Porque uma das táticas, inclusive políticas, de dominação e velhas também, velhas conhecidas, são quais? A técnica do chamado divide and conquest, né? Divida o inimigo e conquiste todo mundo. Né? Então, como é que eu divido as pessoas? Eu crio 1000 pautas para as pessoas, né? Essas 1000 pautas identitárias aí, que são todas relevantes, me parece, né? Todas relevantes, mas então muito da juventude e muito aí do espectro político da esquerda cai nessa ideia e tem isso como a pauta principal, várias pautas identitárias como se fossem as pautas principais, e essas pautas, elas, na verdade, muitas vezes, elas causam mais desunião, né, do que união. E se a gente quer rebater aí esse fenômeno aí populista, como a gente estava colocando, uma das coisas que a gente tem que pensar é no quê? Numa união, né, das oposições. Porque se as oposições estão sendo minadas o tempo todo e estão se dividindo, né, dificilmente vão tirar o populista, né, ou os populistas do poder. E, estatisticamente, tem autores aí que
que já fizeram um levantamento, livros recentes, coisa de 2 anos atrás, ó, que desses populistas, né, que estão espalhados aí pelo mundo, ó, só uma minoria deixa o governo por eleição, né? Então, vocês estão vendo o Trump aí, que já deu quantas e quantas declarações, né, de que não vai passar o bastão na hipótese de perder a eleição e que vai judicializar a coisa, inclusive, e tal. Né? A metade muda a Constituição para expandir os seus próprios poderes, né? Há restrição às liberdades políticas e civis, aumento de corrupção, como a gente estava dizendo, né? Então, o que a gente tem que aprender aí com relação aí a esse fenômeno aí populista? Né? Só para retomar a pauta originária, né? A gente não pode, é um erro, você subestimar o populista, por exemplo, a gente subestima ele, né? E a gente tem que começar a enxergar astúcia naquilo que parece uma fanfarronice, né? Uma bravata. Essa bravata não é essas bravatas do Trump, por exemplo, do Bolsonaro, e dos clássicos também, né? Do Hitler, do Mussolini, todos eram engraçadinhos. Todos eram engraçadinhos, porque o populacho gosta disso, né? O povo gosta disso. E isso é o que cria uma empatia com o populista. Agora, a gente tem que deixar de achar que o cara é só um fanfarrão, na verdade, ver que tem uma astúcia grande ali por trás daquilo. Não é? E outra lição é essa, né? Que as oposições têm que estar unidas. Unidas como? Numa pauta mínima, não é? Uma pauta mínima, que seja legítima e que seja comum a todos, né? Ou pelo menos com o propósito de derrota de um populista desse, não é? E depois, entre nós, entre os democratas, está tudo certo, né? Faz parte do jogo, né? Você ganhar ou perder. Agora, uma coisa que também é muito importante é a gente deixar de ser sequestrado pela pauta posta pelo populista, que vem dessa fanfarronice dele. Então, o sujeito aqui, ó, o noticiário, a gente estava brincando aqui, ó, qual que era de hoje, né? Ontem teve 2, né? E todo dia tem fanfarronice. O que é isso? É uma forma de distração, né? Uma atitude, como é que chama? Uma estratégia diversionista, né? Que se chama. Uma estratégia diversionista. Ó, aquela história de filme, né? Que você vê, o cara está sendo perseguido, ele vai jogar uma pedrinha para o lado de lá, né? Para o perseguidor ir para lá atrás da pedrinha, ele fugir para o lado contrário, né? É como se fosse isso, ó. O sujeito cria uma distração nessa fanfarronice e toda a oposição e todo mundo fica batendo só naquilo. E sequestra a pauta. Ele sequestra a pauta do quê? Da discussão pública. A gente tem que parar com isso, deixar de ficar atento exclusivamente a essa pauta proposta pelo populista e ser mais propositivo. Nós temos que ser propositivo, pensar no país, fazer propostas, como é que a gente vai melhorar as coisas, né? Como é que se resgata a democracia, porque é dando esperança, é só dando esperança para a população que a população vai se mobilizar, né? Vai voltar a crer na política, né? E ter um envolvimento mínimo para essa situação se modificar. Brasileiro, a gente pode dizer que o campo progressista tem falhado? Falhou e continua falhando? Olha, eu creio que em larga medida sim, porque tem caído nessas estratégias, né? Cai na pauta. O que o campo progressista tem conseguido? Na verdade, a questão também é uma questão um pouco mais complexa, na verdade. Por quê? Mas vamos lá, eu acho que sim, a gente tem falhado, né? O campo progressista tem falhado, ou o campo democrático, se quiser, para ser mais amplo ainda, não é só o campo progressista estritamente, mas o campo democrático tem falhado muito. Por quê? Por ter essa atitude de crítica exclusivamente. Só criticar as fanfarronices e deixar de ser propositivo, né? Deixar de ser propositivo no sentido, né, de envolvimento da população como um todo. Muito bem. Agora, isso tem uma série de dificuldades também, né? Por quê? Dificuldade de meios midiáticos, né, de aparecimento. Por quê?
as mídias tradicionais têm comprometimento, né? E muitas delas têm comprometimento com tanto, né, pela situação que se encontra hoje, como pela manutenção dela. E não é incomum também, se você pega aí qualquer livro, qualquer estudo, né, sobre aquele fenômeno que eu estava dizendo, que era esse fenômeno da demagogia, né, que é um fenômeno antigo, como eu estou dizendo, tem 2.400 anos que o pessoal fala disso. Muito bem. Se você pega, e notadamente essa do século XX, você lê, você vê, a situação está aí, ó, chapada. É quase que um colamento da situação na realidade atual. Mas muitos dessas saídas autoritárias dos demagogos ou dos populistas, né, autoritários, se dá por quê? Por acordos que são feitos nas elites ou entre as pessoas mais influentes. Né? De ontem ou de anteontem, já gente já viu aí um acordo privado, né? Internos, vimos aí pessoas de camiseta de manga, né? Ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara, presidente do Senado, junto com o presidente da República. Curiosamente, o único que estava mais formal, com camisa de botão lá, era o presidente da República. Né? Curiosamente, os outros todos de camisa de manga, camiseta e tal. Não tem nenhum problema com isso, eu só estou dizendo que dando eu acho que as pessoas têm que conversar, têm que se entender, né? Tem que ter uma institucionalidade mínima, não é? E a institucionalidade é via conversa, mas os meios que as oposições têm de se exprimir são mais limitados. Veja-se o que está no noticiário, por exemplo, de hoje. O que tem acontecido, né? Tem se aproveitado, por exemplo, essas grandes redes, têm se aproveitado da pandemia, por exemplo, como pretexto para não fazer debates entre candidatos a prefeitos de grandes cidades, né? E essa ausência de debates, né, vai conduzir a resultados específicos. Já tem queixas lá em São Paulo, por exemplo, de o SBT, que está alinhado com o governo federal, por exemplo, de haver uma série de propagandas subliminares no SBT ao candidato do governo federal, né? Falando o número, apontando o número do candidato, né, na televisão e tal. Né? A Record, obviamente, não tem nada a dizer também, né? Uma grande rede alinhavada também com o governo federal. Então, quebrar essa penetração, as oposições ou o campo democrático, quebrar um pouco esse monopólio midiático, né, de comunicação de massa social, é difícil, além dos próprios erros, né, das brigas internas, das divisões internas, das pautas sequestradas, de um purismo, um chamado purismo ideológico. Não é? A gente tem que ter um pragmatismo também, não é? Temos que ter um pragmatismo, e o pragmatismo me parece que é um pragmatismo de vai com as outras, pura e simplesmente. Né? Agora, um pragmatismo no sentido de união para derrotar as trevas, né? Essas forças autoritárias. Brasileiro, o papo fica bom, o programa passa voando, viu, cara? Passa voando. Para a gente encerrar, as palavras têm um significado e um significante, né? E isso é muito, muito concreto na nossa sociedade, principalmente depois que você vê a teoria da linguagem, você estuda a teoria da linguagem e tudo. Como é que você vê esse sequestro da nossa língua, pensando assim que, por exemplo, palavras que são usadas, o trabalhador deixou de ser trabalhador e passou a ser colaborador, né? O trabalhador deixa de ser colaborador e trabalhador e passa a ser empreendedor, né? Isso tudo está dentro de um contexto também de dominação, como você mesmo disse. Como é que você vê tudo isso e como é que isso abala o nosso pensamento democrático?
Olha, muito boa a colocação sua, né? Hoje, mesmo as palavras tradicionais, né, isso já também vinha sendo detectado, muitas das palavras tradicionais existentes aí, elas já se prestavam a um desvirtuamento, a uma utilização mascarada, né, via o que? Uma mutação de significado delas, né? Então, e um significado que se prestava para qualquer coisa, né? Então, qualquer pauta moral, por exemplo, podia ser utilizada para qualquer fim, não é? Ou instrumentalizada, essa instrumentalização aí das palavras, tal. Hoje, as palavras, o que elas fazem, na verdade? Ou os sistemas de linguagem, eles constroem realidades, né? A realidade, tal como a gente enxerga, né, é uma realidade permeada pelos sistemas de linguagem, não é? Eu só chamo de porta a porta porque me foi ensinado a chamá-la de porta, né? Entender o que ela significa, que é um lugar de passagem e tal, né? Um extraterrestre que chegasse aqui hoje, né? Ou um sujeito das cavernas que fosse posto dentro de, sei lá, de uma máquina do tempo e chegasse que visse uma porta, o cara ia ter a menor ideia do que significa isso, né? Então, os sistemas de linguagem como um todo, né, eles são que criam o mundo, eles que criam a realidade para nós. Né? A nossa realidade, né, ela é vista em conformidade com esse sistema de linguagem, com uma filosofia, né, uma mundividência, uma visão de mundo que vem das palavras. Então, se você altera esse universo de significação, você altera as realidades, né? Você busca alterar as realidades a ponto, de fato, né, de uma pessoa que, por exemplo, no parâmetro tradicional do direito do trabalho, né, que tem o quê? Tem subordinação, tem horário, tem ele é conduzido no que, no onde, no quando e no como prestar o seu trabalho. Essa pessoa que classicamente é entendida como um empregado. Agora, se você chama essa pessoa de empreendedor, ou desses termos aí que você colocou, né? Colaborador. Pois é, colaborador. Se você dá esse nome à pessoa, a pessoa enredada, né, nessa ideia de que o seu colaborador é melhor do que seu empregado, ele está absolutamente iludido, na verdade. Mas o cara, ele ganha na palavra e perde na substância, não é? Ele continua sendo um empregado, tem o quê? O que, o onde, o como, o quando, né, do seu trabalho determinado por outrem, né? Só que ele não é empregado, ou seja, ele perde o quê? Perde todos os direitos trabalhistas que tem, não é? E perde de bom grado, muitas vezes, né? Perde enredado, achando, não, eu sou um empreendedor, de fato, né? Eu sou empreendedor, isso aqui é momentâneo, né? Eu vou ser um bilionário, né? Que se implanta ainda na cabeça das pessoas que todos podem ser, né? Porque um bilionário ficou bilionário estritamente para um êxito próprio, porque investiu na própria empresa, é um trabalhador incansável, né? Aquele mito do Donald Trump, né? De uma pessoa que que é como se fosse um self-made man, né? Um homem que fez a fortuna por si próprio e tal, o que é obviamente uma lenda, uma inverdade, né? Porque herdou do pai, na verdade, né? Ele herdou do pai a maior parte da fortuna, diz que, inclusive, ele é um dos melhores em negócio, ele é boa de propaganda, sempre foi, né? Mas herdou do pai, que herdou do avô. O avô era um alemão imigrante que explorava a fronteira com o Canadá, né? Tinha uma estalagem, né? Como se fosse uma estalagem, uma hospedaria e restaurante e tal, né? De fronteira. Imagina o tipo de serviço que tinha nesse lugar, né? Você já entendeu o que eu quero dizer? Pois é, então
É isso aí, ó. Esse era o avô, o pai virou construtor e ele seguiu na sequência. E showman, né? Construtor e showman. Muito bem. É isso, então. Agora, ele, ó, todo mundo, e o que você pregou? Com todos os filmes você vê por aí, fala assim, ó, você pode ser o presidente dos Estados Unidos, né? Falam assim, olha, quem é o presidente dos Estados Unidos? Esse é um homem que apregou-se, que é um grande empreendedor, né? E ele é uma personificação dessa mitologia americana que é absolutamente descabida e descolada da realidade atual. Se no século XIX isso tinha ainda estava colado na realidade, hoje está absolutamente descolado da realidade, porque a desigualdade dos Estados Unidos ela tem aumentado de forma abrupta. Então não é terra da oportunidade coisíssima nenhuma, né? Então não tem nada disso. Agora, você vê, então, voltando à história, ó, agora se eu vendo que é uma terra da oportunidade, todas as pessoas lá subjugadas acham que podem ser ainda, né? Quem sabe o presidente dos Estados Unidos, ou o bilionário, ou o que seja, né? É isso. Então, o sistema de linguagem, a linguagem como toda, é que constrói as realidades, né? O cara acha que tem a liberdade, né? Mas eu tenho liberdade para não me sindicalizar. Tem um documentário aí curioso que mostra isso. O cara se apregou dentro de uma empresa chinesa que foi para os Estados Unidos, se apregou lá, quando estava tentando sindicalizar todo mundo, se apregoava o quê? Que aquelas pessoas elas tinham a liberdade de não se sindicalizar, e aí não se sindicalizaram, e a maioria dos empregados não se sindicalizou e não podia ter uma negociação coletiva com a empresa. Ou seja, achataram-se os salários todos, né? Piorou-se a condição de trabalho de todo mundo e tal. Agora, isso tudo em nome do quê? De uma falsa liberdade, que é o quê? Apregoada, né? É uma história da carochinha que pega muita gente, que é pessoas humildes, sem condição de pensamento crítico, reflexivo e tal, e que vão na onda, né? E é isso, esse é um exemplo clássico do que o populismo faz, ou do que a grande, ou a mídia, vamos dizer, a mídia massiva faz, né? Ou a indústria cultural faz. É isso, desde muito tempo, não é? Brasileiro, chegamos ao final do Cultura Geral, foi um prazer conversar com você mais uma vez, vai ter que voltar para a gente continuar esse bate-papo, né? Vai ser um prazer grande, eu que agradeço. Aqui a conversa foi, de fato, fluida e foi rápida, eu acho. Eu gostei de estar aqui novamente, agradeço muitíssimo a oportunidade de poder estar tentando, sim, eu falo isso com toda a franqueza, não sou afiliado a nenhum partido, não tem nada do gênero, não sou candidato a absolutamente nada, né? Falo isso com toda franqueza porque tenho um interesse legítimo, né, nas pessoas e na melhora das condições de vida de todos nós. É isso aí. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Amanhã estaremos de volta com um programa que seria da segunda-feira. A gente vai falar de eleições 2020, regras e tudo isso que vai acontecer aí, que já está acontecendo nesse processo. Um grande abraço e até amanhã com mais um programa Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio. UniBH. Bolsas de 50% e 100%. Prova 17 de outubro. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.